Viver de renda passiva, sem dúvida, é algo desejado por muitos investidores, e quando é voltado a investimentos em ações, se torna ainda mais interessante por conta do potencial de ganhos nos ativos listados em bolsa de valores das empresas em que confiamos. Mas você sabe os conceitos por trás disso e como escolher boas empresas para iniciar sua carteira de dividendos? Neste vídeo, vou te explicar e dar alguns exemplos. Vem comigo! Olá, investidores! Aqui é o Alex e você está no Ativo Virtual. Se for novo por aqui, falamos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Mas, por favor, considere virar membro do canal e deixar sua avaliação com gostei ou não. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez melhores. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, isso pode ajudar outras pessoas. Vamos lá! Olá, amigos investidores! Nesse vídeo, eu pretendo contar para vocês uma abordagem para tentar viver de renda passiva. É claro, existem percalços e dificuldades no meio desse caminho, mas eu vou mostrar para vocês, com exemplos práticos e reais, como que a gente consegue chegar lá. Mas primeiro, vamos fazer uma conceituação do que é renda. A renda é a remuneração dos fatores de produção, salários, aluguéis, juros e lucros. O salário realmente vem do seu trabalho, o empenho que você teve ao longo do mês, junto ao seu empregador, para gerar a sua remuneração. Ou, se você é dono de um negócio, certamente o seu trabalho também para poder fazer com que esse negócio dê certo e a remuneração que vem dele. Os aluguéis pode ser de terras, apartamentos, casas, galpões, o que quer que seja que represente um valor mensal que você receba por aquilo. Juros e lucros, ou seja, a remuneração do próprio capital. E isso é a definição de renda, em termos financeiros. Bem, e a renda ativa é a renda vinda realmente do trabalho ativo, aquele que você vai em frente todos os dias para que você traga o seu sustento para casa. Isso significa que se o trabalho for interrompido, a renda também irá parar. A renda passiva já é o oposto da renda ativa, porque ela é uma renda contínua e ininterrupta, periódica, que vem proveniente de uma ação que foi feita no passado e não requer mais repetição. Então você tomou uma ação no passado que gerou uma consequência no futuro, que é a renda passiva distribuída periodicamente na sua conta ou você recebendo dinheiro em espécie ou qualquer forma que seja, de forma em que você não precisa mais trabalhar para receber esse valor. Bem, nesse slide vamos falar sobre o que é dividendo e como calculá-lo. Sim, porque você deve ter ouvido falar sobre Dividend Yield, que também recebe a abreviação de DY, que é a métrica que demonstra a relação dos dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses e o preço da ação. E aqui os dividendos eles podem ser tanto dividendos propriamente dito, que são isentos de imposto de renda até a data de gravação deste vídeo, ou em forma de juros sobre capital próprio, que é o JCP. Esses têm imposto de renda recolhido na fonte. Então, quando vocês recebem, automaticamente já foi recolhido e descontado quando cai na sua conta na corretora ou banco. Então, para servir de exemplo, isso significa que se a empresa, na data de apuração do dividendo yield, tiver pago R$1 de proventos nos últimos 12 meses e o preço do ativo for de R$10, então o dividend yield da empresa será de 1 dividido por 10, que é igual a 0,1 ou 10% ao ano. Então, só para ficar bastante claro, toda empresa que gera lucro, ela por lei tem que fazer distribuição de proventos de minimamente 25% sobre o lucro líquido auferido no período de exercício da empresa. Então, por isso que é relevante que vocês saibam qual é o payout da empresa e o lucro líquido dela. E aqui eu faço um convite a vocês a conhecer diversos vídeos aqui no canal que falam sobre preço teto e preço justo segundo o modelo de Gordon, porque vai nortear vocês que desejam fazer a formação de uma carteira de dividendos a saber se a ação está cara ou barata em relação ao que o mercado está pagando por ela e o que ela tem para oferecer de proventos, seja JCP ou dividendos, para você, investidor. E isso deriva no assunto Dividend on Cost, que também é chamado de Yield on Cost, que embora esteja em inglês, significa basicamente que é o dividendo em relação a quanto ele custou
para ser adquirido. Então ele difere do dividend yield porque a apuração é em cima do preço médio, que é quanto o ativo custou em relação à quantidade de dividendos pagos, no caso, recebidos pela empresa. Então, só para a gente seguir com o mesmo exemplo que eu dei ali em cima, então vamos usar que se foi comprado uma ação por R$10 também, e depois você decidiu comprar a mesma ação, só que agora o preço dela é R$8. Então observe, você comprou em algum momento no passado uma ação que custou R$10 de um ativo de uma empresa. Passado um determinado tempo, vamos supor, passou um mês e você recebeu seu salário e então você decidiu comprar mais uma ação daquela empresa que você gostou e que anteriormente você tinha pagado R$10. Só que agora, quando você consultou o seu home broker, foi lá no site da sua corretora e verificou que aquela ação daquela empresa agora não custa mais R$10, custam então R$8. E ok, você não olhou mais para essa ação por um período qualquer, até que essa empresa te pagou R$1 em dividendos. Então, supondo que essa foi toda a operação que aconteceu em 12 meses, então seu dividend yield on cost vai ser igual o seu dividendo dividido pelo preço médio. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é saber qual é o dividendo que eu recebi, o valor absoluto. É de R$1. E vamos dividir ele pelo preço médio. Qual foi o preço médio aqui? Seu preço médio aqui foi de 10 mais 8, ou seja, R$18, que 1 sobre 18 é igual a 0,0555, enfim, uma dízima periódica. Mas o fato é que isso vai dar, em percentual, 5,55%. Então notem que, se o seu preço médio aumenta, isso significa que você está gastando mais dinheiro para receber o mesmo dividendo, que aqui no caso foi R$1 no exemplo 2, que é o de dividend on cost, e também de R$1 no exemplo de dividend yield. Então o que importa no final das contas, para você saber quanto você realmente está recebendo, se está sendo vantajoso ou não, é descobrir o seu preço médio. E para saber seu preço médio, basta você somar todas as operações e dividi-la pelos dividendos. E aí você vai conseguir saber seu dividend on cost. E aí é muito importante, tendo esse parâmetro, é que vocês façam aportes mensalmente para poder fazer com que o efeito de juros compostos comece a trabalhar a favor de vocês. Porque à medida que você faz aportes mensalmente, separando parte da sua rentabilidade mensal atual, vai fazer com que o seu preço médio no tempo diminua, porque você vai começar a receber dividendos em cima dos valores que você já aportou, e isso vai aumentar a bola de neve, porque ao invés de ser, supondo o exemplo de 10% ao ano, o que é muita coisa, mas para esse exemplo fica fácil de raciocinar, se você considerar 10% em cima de R$100, a gente está falando de R$10. Mas se você estiver falando de R$200, já dobrou, também para os dividendos. Então estaremos falando de R$20 de dividendos. E o segredo aqui é, além do seu aporte mensal, que você reinvista todos os seus dividendos naquela ação, ou em outro ativo que também vai te gerar bons valores de rentabilidade mensal, trimestral, semestral ou anual. E esse efeito ao longo dos anos é poderosíssimo. Então basta que você consiga selecionar boas empresas que possuam bons ativos na bolsa de valores, de preferência descontados, e essas empresas com certeza vão te remunerar satisfatoriamente com os dividendos ao longo do tempo. Isso sem falar da própria oscilação dos papéis. Porque veja, se a empresa é uma boa empresa e você fez uma boa escolha de qual empresa comprar, provavelmente ao longo dos anos o valor do ativo dela na bolsa de valores também vai valorizar. Então você tem a valorização do dividendo, você tem a valorização do ativo na bolsa, você tem o valor que você colocou inicialmente que está gerando dividendos e você tem o reinvestimento de dividendos. Tudo isso trabalhando a seu favor. Então, ao longo dos anos, esse efeito é poderosíssimo. Por que uma carteira de dividendos? Bom, primeiramente, porque se você não tem muito tempo para ficar na frente do computador, essa, com certeza, é uma boa abordagem para você, porque ela requer baixa necessidade de acompanhar o mercado,
através do foco na renda gerada ao invés de oscilações das cotações. Então, você não precisa ficar todo dia abrindo seu home broker e vendo qual é a cotação do momento daquela ação que você comprou, porque o objetivo aqui não é este. O objetivo é você comprar uma ação de uma boa empresa e que você receba dividendos por ela, e ao longo do tempo isso vai enchendo o seu cofrinho. E isso encaixa já com o segundo item, que é a receita periódica depositada na sua conta na corretora. Isso mesmo. Então, se você compra uma quantidade de ações de uma determinada empresa que seja boa pagadora de dividendos, você vai receber periodicamente proventos, que podem ser dividendos, JCP, bonificações na sua conta, na sua corretora. Então, isso gera uma renda passiva, o que é o mais desejado hoje por muitos. E também isso encaixa porque aumenta a sua capacidade de diversificação. Então, veja só, se você recebe uma renda periódica de proventos que estão vindo de empresas que você comprou com o objetivo de dividendos, por exemplo, esses valores você pode juntá-los e comprar ações de outra empresa, ou fundos imobiliários, ou tesouro direto, LCIs, LCAs, enfim, investimentos que você considera pertinente para ter no seu portfólio. E isso gera o quarto item, que é o efeito de juros compostos. Porque aquele dinheiro que você colocou, com o passar do tempo e você reinvestindo, esses outros investimentos vão gerar também retornos financeiros para você, que vão aumentar o seu capital na ordem em que os juros compostos te possibilita. E quando você consegue esse efeito, o crescimento no tempo se torna algo extremamente interessante. E a outra grande pergunta é: como escolher boas empresas? Bom, primeira coisa, você precisa pensar em que as empresas elas precisam ter geração de lucros que justifiquem o seu investimento. Então, para que ela tenha bons lucros, significa que ela precisa ter um negócio que seja regular, que aconteça frequentemente, ou seja, muito demandado. E onde a gente consegue isso? No setor perene, que aí podemos destacar o setor de saneamento, energia, gás, combustíveis no modo geral, telecomunicações, alguns commodities, como ouro, aço, ferro, celulose e outros. Empresas que tenham bons resultados trimestrais e anuais com crescimento evidenciado, ou seja, você precisa conseguir enxergar, através dos relatórios trimestrais da empresa, de que ela gera bons lucros e ela continua crescendo todos os trimestres que ela faz um reporte. É lógico que acontece situações onde você vê que houve uma sazonalidade, um problema político, uma questão que estava fora do controle da administração da empresa. Mas, de modo geral, você tem que enxergar a empresa ao longo dos anos como uma empresa que está crescendo. E, obviamente, essa empresa tem que ser uma boa distribuidora de dividendos para os seus acionistas. Então, a distribuição de proventos, seja dividendos, JCP ou bonificações, elas precisam ser regulares e numa quantidade que justifique seu investimento. A maioria das empresas hoje na Bolsa, que são consideradas boas pagadoras de dividendos, possui distribuição de dividendos na faixa de 5 a 10%. E a periodicidade desse pagamento ele deve acontecer de forma trimestral ou semestral. Porque quanto mais rápido ela paga os seus proventos, mais rápido você consegue reinvestir. E se você consegue mobilizar esse capital mais rápido, significa que ele vai sofrer o efeito dos juros compostos, o que vai aumentar o seu patrimônio mais rapidamente. Então é muito importante que a empresa pague regularmente seus dividendos em um intervalo de tempo quanto menor possível. E aí abre espaço também para a discussão de fundos imobiliários. Isso é um capítulo à parte. Mas caso você tenha interesse, aqui no canal tem vídeos falando sobre fundos imobiliários, o que são, como funcionam, e também recomendações de fundos imobiliários. Vou deixar no card para que vocês possam ver. E aí a próxima pergunta que sempre me fazem é rotineiro: mas Alex, quais são os indicadores que você enxerga para fazer uma boa compra de uma empresa? Bom, então primeiramente vamos falar do preço sobre o lucro, que ele precisa ser menor do que 15. Isso aqui é um indicador para a gente, para saber quanto que o mercado está disposto a pagar pelo lucro da empresa. Então, se o mercado estiver pagando mais do que 15 vezes o lucro da empresa, significa que ela pode estar sobrecomprada no mercado. E aí, ou pode, porque nenhum indicador deve ser olhado de maneira isolada. Os indicadores precisam ser vistos de uma maneira em conjunto.
E isso fazendo análise dos relatórios trimestrais e vendo como que a administração está cuidando dos problemas que foram relatados nos relatórios anteriores. E continuando, o retorno sobre o patrimônio tem que ser maior do que 10%. Isso porque esperamos que o investimento na empresa não seja maior do que o retorno que se tem sobre esse investimento. Então esperamos que esse investimento nos retorne pelo menos 10%. E quando falo aqui nos retorne, é realmente isso, porque você é investidor, é acionista da empresa e é dono de parte dela. Caso contrário, ela não teria aberto capital na bolsa. Esperamos também que analisar a empresa sobre o ponto de vista da margem líquida dela. Isso aqui significa o seguinte: se a empresa vende um produto por R$100, nós esperamos que ela obtenha um lucro de pelo menos 10% sobre a receita dela. O outro indicador é dívida líquida dividido pelo EBITDA. O EBITDA, apenas nivelando o conhecimento, são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. Outro indicador que uso muito é V sobre o EBITDA. EV é o valor intrínseco, dividido pelo EBITDA que acabamos de falar. Então eu espero encontrar aqui algo menor do que 10 vezes, porque isso indica a saúde da empresa em relação à sua receita. Ou seja, qual é a velocidade que a empresa tem para pagar o investimento que existe dentro dela, ou seja, todo o patrimônio que ela tem, diante dos seus lucros. E o último indicador que considero aqui é o CAGR Receitas 5 anos. Esse indicador, poucos analistas comentam sobre ele, mas ele é muito importante. Esse é o Compound Annual Growth Rate, ou taxa anual de crescimento composta. E para este, que significa dizer que a empresa ela tem um ritmo de crescimento anual. E a gente olha para os 5 últimos anos da empresa em busca dessa informação. Ou seja, compara o primeiro ano até o 5º ano e vê quanto que é a taxa de crescimento anual composta dela. Então é esperado que ela cresça alguma coisa, ou seja, qualquer coisa acima de 0%. Idealmente, uma empresa que cresce acima de 1% ela é muito boa. Mas se ela crescer acima de 0, ou seja, qualquer crescimento, significa que essa é uma empresa lucrativa, que bate com os itens que nós discutimos no slide anterior. Se você gosta desse conteúdo e gostaria de entender mais sobre ele, deixe nos comentários para eu saber se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo explicando mais sobre como criar uma carteira de dividendos. E aí a gente aprofunda mais os assuntos, e aí eu vou falar das técnicas de Barsi, de Bazin, como calcular dividendos, enxergar mais os indicadores da empresa, correlacioná-los. Então deixe nos comentários o que vocês pensam a respeito. E aí eu fiz uma seleção aqui para vocês, considerando as empresas que conseguem entrar dentro daqueles indicadores, ou seja, quais delas estão adequadas em relação aos indicadores que discutimos. E aí eu trago para vocês a Transmissão Paulista, com o código TRPL4, Taesa, com os códigos TAE4, ITAE3 e TAE11, Copasa com CSMG3, Copel CPLE6, CPLE3, CPFL com código CPFE3 e a CEMIG com CEMIG4. Essa é a cotação atual desses ativos e vale lembrar que vocês precisam atentar para a data de gravação deste vídeo e notem aqui o dividendo de cada um deles. O menor dividendo anual ficou com o CEMIG com 9,98 e o mais alto ficou com a Copasa com 18,11%. Realmente incrível esse rendimento. Mas como eu mencionei no slide anterior, não é só o dividendo que vocês devem olhar para a empresa. Vocês precisam analisar qual é a margem líquida dela, quanto ela está endividada e se ela é uma empresa que cresce ao longo dos anos. Porque se ela cresce muito ao longo dos anos, isso significa que é uma empresa que vai te trazer uma boa rentabilidade também na oscilação dos seus valores. Então notem que, embora a Copasa tem o maior dividendo anual de 18,11, ela não é a que mais cresce anualmente, porque o CAGR receita dela de 5 anos é de 6,86, ao passo que a Transmissão Paulista possui 23,49% de crescimento anual.
E Taesa não fica para trás, com 18,22%. Outra coisa que todos esses ativos têm em comum é que eles são de setores perene. E não por acaso, a gente tem aqui elétricas e uma de saneamento, que é a Copasa. Esses são os setores mais defensivos da Bolsa de Valores, o que também é considerado ideal para a formação de carteira de dividendos, especialmente para investidores conservadores. Bem, mas e se vocês quisessem ter uma renda passiva de R$3.000, usando como exemplo esses ativos aqui, o que seria necessário? E eu trago para vocês aqui um gráfico de barras que demonstra qual o tamanho de proporção vocês precisam investir em cada uma delas para conseguir os R$3.000 por mês. E quando falo cada uma delas, estou dizendo especificamente ter R$3.000 investidos separadamente em cada uma delas, e não que vocês têm que investir em todas elas para receber R$3.000 nessa simulação. E novamente eu digo para vocês que aqui não é uma indicação de compra, nós estamos fazendo apenas uma simulação com base em dados históricos. E aí, para se conseguir uma renda mensal média de R$3.000, seria necessário investir em Copasa R$ 261.681, em Copel seria necessário investir R$ 224.859, Taesa R$ 257.511, Transmissão Paulista R$ 295.567, CPFE 3 R$ 298.507 e a CEMIG realmente ficou na lanterna com R$ 368.475. Talvez esses valores soaram um pouco decepcionantes para vocês porque são valores muito vultuosos. Mas notem que tudo que foi explicado até aqui é coerente com esse resultado. Por quê? Nós estamos falando de formação de carteira de longo prazo. Formação de carteira de dividendos não é algo para você fazer dinheiro em um ano ou em menos tempo. Formação de carteira de dividendos para quem está planejando o futuro. E esse futuro, às vezes, envolve considerar 5, 10, 15, 20 anos ou mais. Depende de quanto você quer de renda mensal passiva. E isso é muito pessoal. Eu estou trazendo apenas um exemplo para que vocês possam se basear no que precisa ser feito para conseguir essa renda mensal hipotética de R$3.000. E aí eu trago uma simulação investindo em TAEE 4, se tivesse sido comprado o valor de R$ 10.475,31, isso daria ao preço médio de R$ 9,52, isso em 2020, 12 meses atrás, considerando a cotação atual de R$ 12,51, ela teria rendido 49,61%. Então, notem que a valorização de Taesa não só se deu com os proventos acumulados, que foram de R$ 1.911,33. O patrimônio total, com a oscilação positiva do ativo ao longo de 12 meses, teria aumentado para R$ 13.761. Mas notem que isso não quer dizer que nos próximos anos Taesa vai fazer a mesma coisa. De novo, isso aqui é uma simulação, mas que mostra para vocês que, nesse exemplo de investindo pouco mais de R$ 10.000, ela conseguiu gerar incríveis R$ 5.197,01 com apenas 12 meses. Então, é possível conseguir encurtar o tempo de investimento para conseguir chegar no objetivo de renda mensal que cada um tem. Basta ter disciplina, boa orientação, ou seja, se informar, se educar, entender de investimentos para fazer bons investimentos na Bolsa de Valores e colher os frutos posteriormente. E aí eu trago para vocês mais um exemplo. E vamos supor que Taesa pare de cumprir com esse crescimento estrondoso que ela vem tendo e comece a crescer a um ritmo de 3%, como eu marco aqui para vocês nesse slide. Mas ela mantivesse com os mesmos percentuais de dividendos que ela distribui anualmente. Tendo comprado 800 papéis a R$ 12,51, que é a cotação atual, ela daria um retorno de R$ 11.725,37, ou seja, mais 17,16%. É um rendimento muito menor do que foi apresentado na simulação dos últimos 12 meses, mas isso aqui é uma simulação se você comprasse de hoje para mais 12 meses à frente.
supondo que Taesa não repetisse o sucesso que ela vem tendo nesse crescimento. E na verdade, quando vocês fazem um investimento em um ativo, faz todo sentido que vocês façam esse investimento sem esperar resultados milagrosos, porque eles podem não vir e vocês se frustrarem. Então, não compre os papéis imaginando que vai ser uma nova Magazine Luiza que vai subir 100% ao ano. Não esperem por isso. O investimento em carteira de dividendos, ele é um investimento consciente, pé no chão e que requer disciplina, onde cada vez que a empresa te pagar dividendos, seja em qual for o período, reinvista esses dividendos em ativos que vão te trazer igual ou mais percentual de proventos para que vocês consigam atingir a renda mensal o mais rápido possível. É claro, se vier com a valorização maior do ativo anualmente, melhor, porque vai encurtar esse período. E aí eu fiz outra simulação, agora com 3 anos, sem reinvestir nenhum dividendo. Observem, o resultado foi de R$ 15.187,41. Notem que a valorização não foi de 9%, ou seja, 3% por ano. Ele aumentou 0,27%, porque aqui houve um efeito de juros sobre juros. Como isso é um cálculo muito simples, que foi feito com base anual, então o efeito que vocês estão vendo é de apenas 0,27%, porque foi aquela vez em que se rendeu juros somente uma vez ao ano. Agora, se vocês reinvestem toda vez que a empresa pagar os dividendos e for uma empresa que pague regularmente dividendos, às vezes trimestralmente, o efeito que vocês vão ter ao longo dos anos é muito maior. E se vocês fizerem um aporte, será mais rápido ainda. Então esse exemplo é para poder justamente mostrar para vocês quanto não reinvestir atrasa o objetivo de renda mensal de vocês. E agora eu extrapolo. Eu trago aqui com 30 anos, investindo como se tivesse investido R$ 10.008, comprado aos R$ 12,51 na data de hoje, os mesmos 800 papéis sem reinvestir nada. Daria 142,73% e um capital total de R$ 66.806,02. Então, embora vocês vejam que com muitos anos sem reinvestimento, sem fazer aportes, fica muito complicado você atingir o objetivo de renda mensal. O ideal realmente é a disciplina e reinvestir todos os dividendos. Se alguém disser o contrário para vocês, não acreditem, porque isso aqui é a realidade. Vocês precisam reinvestir todos os dividendos e aí sim o resultado de vocês vai ser muito antes desses 30 anos aqui. Sempre que possível, fazendo novos aportes com o dinheiro que sobra mensalmente de vocês. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um gostei, se inscrevam no canal, deixem suas perguntas nos comentários e compartilhe esse vídeo para poder ajudar outras pessoas que tentam investir corretamente também. Obrigado pela valiosa atenção de vocês e até breve.